Bem, meus irmãos, agora a gente chegou na nossa terceira e última parte do nosso encontro de mordomia. Quero advertir, talvez, quem está pela primeira vez escutando algo, então das três é a primeira, que vá aos vídeos, ficou gravado a primeira e a segunda parte, para que faça sentido o que nós vamos falar agora. O que nós vamos falar agora está fundamentado naquilo que a gente já discorreu até aqui. Essas duas últimas partes, por que ser fiel e o que isso tem a ver com nomeação de líderes, só fará sentido para você de forma completa se acompanhou ou acompanhar o que a gente já conversou nas outras duas primeiras. Muito bem, meus irmãos, queria ler um texto com vocês antes de a gente começar, Mateus capítulo 25, versículo 21. Nós vamos ler dois textos que devem servir mais ou menos como um norte do que nós iremos conversar nesse momento. Mateus 25, versículo 21. Diz o seguinte, a gente já mencionou esse texto hoje pela manhã, quando a gente falou um pouquinho sobre Jacó, que fez um compromisso de fidelidade com Deus, quando ele não tinha absolutamente nada, estava em fuga, tudo que ele tinha era uma pedra, que ele usou como travesseiro, ele teve aquela visão da escada, e por causa daquela visão ele percebeu que Deus estava conduzindo ele. Então ele teve coragem de fazer um voto e disse a Deus: eu voltando para minha casa tranquilo, se o meu irmão não me matar, o Senhor será o meu Deus. E se o Senhor me der pão, água, vestes, se o Senhor cuidar de mim, de tudo que eu receber do Senhor, te darei os dízimos. Ou seja, ele faz um voto de fidelidade quando ele tinha bem pouquinho, na verdade não tinha nada. E Jacó é o pai das 12 tribos. Eu acho que de manhã eu falei pai de Isaac, mas Isaac é que é pai de Jacó, né? E Jacó das 12 tribos. Então Deus realmente colocou Jacó sobre o muito. Apesar de a promessa ser para Abraão, a nação que foi formada como povo de Deus, Israel, leva na verdade o nome de Jacó. Jacó é Israel. Nós temos Abraão, Isaac e Jacó, o nome trocado para Israel. Então ele realmente foi colocado sobre o muito. Aquela promessa feita para Abraão com relação à geografia, ela se cumpre em Jacó. É ele que tem os filhos que herdarão a terra e que formarão aquelas 12 tribos. Então ele foi fiel no pouco, Deus o colocou no muito. E esse versículo tem a ver com isso. Versículo 21, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então esse é o primeiro texto que a gente vai ler e que tem a ver com o nosso norte até aqui. A pergunta é, queridos, por que ser fiel? Por que eu devo ser fiel? Por que me comprometer com estas questões relacionadas à fidelidade? A resposta mais direta é porque Deus é fiel. Então, eu reconheço a graça de Deus, a sua gratuidade em me abençoar. Deus fez tudo em 6 dias. Nos entregou como seres humanos tudo nas nossas mãos, e no primeiro dia útil, para mostrar que era de graça mesmo, o que a gente faz? Descansa. Aí depois é que a gente passa a cultivar e guardar o jardim. Ou seja, tudo que a gente necessita para nós vivermos como humanidade, nós recebemos de graça do Senhor. Então quando nós devolvemos uma parte disso, nós estamos reconhecendo que tudo vem de Deus. É o mesmo princípio também
do sábado como memorial da criação. Quando a gente separa na semana um dia para descansar, nós estamos reconhecendo que existe um Criador. Dentro do contexto adventista, de escatom, de escatologia, de últimos dias, eu falei isso para vocês, que o que nos distingue não é exatamente saber que o sábado é memorial da criação. Apesar de guardarmos o sábado, e isso é importante, nós olhamos também para essa dinâmica de ser memorial da criação, a nossa mensagem com relação ao sábado tem a ver com juízo. Cremos que nos últimos dias será colocado em xeque a autoridade de Deus versus as criações dos seres humanos. O ser humano vai reconhecer, olha, perceba a questão de escatologia aqui, o ser humano vai reconhecer como todo a necessidade de parar no mesmo dia para descansar. Acreditamos que por fatores climáticos, econômicos, e entre outros, só que não vai escolher parar no dia que Deus escolheu. E quando isso acontecer, nós entenderemos que será o momento de nós dizermos não. O que nós devemos fazer é ser fiel ao Senhor. Então, o sábado para nós é especial, muito mais por causa deste contexto escatológico do que por ser memorial da criação. Eu digo para nós, é nós que temos essa visão. A visão de memorial da criação, queridos, eu vou falar mais uma vez aqui, tá bom? Eu não sei se isso choca você, ou se você interpreta que eu estou usando de desinformação para gerar persuasão. Mas não é, você pode conferir e isso está muito claro. Um dos lugares que melhor defende o sábado como memorial da criação e explica de maneira detalhada a importância disso é no catecismo. A Igreja Católica, no catecismo, quando responde a pergunta, qual é o dia de descanso? Aí a resposta é o sábado. Então ela vai discorrer sobre isso e dar as razões. E vai dizer que uma das razões que Deus estabeleceu para o seu povo Israel, a guarda do sábado, é porque ele é o memorial da criação. Usa todas essas letras, queridos. Quando você vai para a confissão, diversas confissões, como as confissões luteranas e outras, elas também, em suas confissões, reconhecem que o sábado é dia de descanso e memorial da criação. Todo mundo reconhece isso, queridos. Mas por que não guarda, pastor? Aí eles têm as suas explicações. Para não te deixar curioso, por exemplo, a Igreja Católica entende que em Cristo foi realizada uma nova criação. E que o domingo, então, por ser o dia da ressurreição, lembra tanto esta nova criação quanto a redenção. Então, que para os cristãos, o domingo se tornou prioridade com relação ao sábado. Não se anula o sábado, mas para o cristão se torna prioridade o domingo. Assim eles versam. Percebe? A mesma coisa vai acontecer nas denominações protestantes. Quem se levanta contra o sábado dentro de um contexto denominacional, principalmente no meio protestante, com essa ideia de que foi abolido, que era coisa de judeu, geralmente são denominações sem muita profundidade teológica. As denominações mais tradicionais, como as luteranas, anglicanas e tantas outras aí que exigem muito também com relação à teologia, nenhuma fala que o sábado foi abolido, muito menos que o Antigo Testamento foi abolido, por uma razão muito simples. Quando você abole a lei do Antigo Testamento, ela é extremamente vinculada ao próprio Deus que se revela no Antigo Testamento. E colocar que o Antigo Testamento foi abolido e as suas leis, implicaria dizer que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo Testamento. E isso é conhecido como marcionismo, uma heresia reconhecida em diversas denominações. Então ninguém faz isso. A grande maioria das denominações protestantes, e mesmo a Igreja Católica, jamais coloca Antigo Testamento contra Novo. Isso aí é uma coisa que se tornou popular mais no meio popular, tá bom? Com níveis de teologia mais baixos, de interpretações mais rasas. Igrejas muito sérias e que têm um perfil teológico muito exigente, jamais vão dizer que o Antigo Testamento foi abolido, tá?
E o que nos distingue, então, com relação à lei, especialmente a guarda do sábado, é que nós entendemos que ele vai ter um papel importante nesta geração, que é, da perspectiva de fé, e deve ser sempre assim, ainda que não aconteça, tá bom? A última geração. Eu, como adventista, tenho que entender e manter no meu coração a firme convicção que esta é a última geração. E que neste nosso contexto é que todas essas coisas vão se desenrolar. Tudo aquilo que a gente prega com relação aos últimos dias vai se desenrolar nesta nossa geração. Se não acontecer, pastor, e a gente morrer antes, aí a próxima geração vai ter que acreditar que ela é a última também, tanto quanto nós acreditamos. Tanto quanto aquelas que vieram antes de nós, no contexto adventista, também acreditaram. Se nós perdermos isso, queridos, nós perdemos a nossa identidade. Somos um movimento essencialmente escatológico, apocalíptico. O apocalíptico não anuncia futuros distantes. Ele sempre anuncia juízo e acontecimentos que se desenrolarão e, na verdade, já estão se desenrolando, mas que se consumarão já, no presente. Quando a gente perde isso, a gente perde a identidade como adventista. Aí daqui a pouco a gente está guardando o sábado como outras denominações guardam o sábado. A gente está acreditando na vinda de Jesus como todas as demais acreditam que um dia vai acontecer. E aí a gente enfraquece, porque a nossa mensagem inteira e a nossa estrutura como igreja inteira, ela é toda direcionada para este entendimento de que nós vivemos no tempo do fim e que com muita pressa devemos anunciar o Evangelho para toda língua, povo e nação. E aí Cristo volta. Ok? Então isso precisa ficar claro para nós. Então a resposta do porquê ser fiel, primeiro, porque Deus é fiel. Segundo, e a gente já viu isso, eu estou recapitulando. Porque somos um movimento escatológico e nós precisamos nos espalhar pelo mundo com pressa. E a forma como um movimento se espalha pelo mundo, nós já vimos isso no primeiro momento, ela depende de duas coisas. Primeiro, que se mantenha a coerência doutrinária e a identidade deste movimento. Para isso, nós temos obreiros de dedicação exclusiva, que devem se empenhar em abrir novos campos, ao mesmo tempo que estudam e estudam e estudam cada vez mais, para manter a mensagem sempre atual, sempre presente, sempre urgente. Então nós precisamos disso. Segundo, o que eu já acabei de falar aqui, nós precisamos abrir novos campos. E tudo isso, queridos, demanda recursos financeiros. A gente não pode ficar vivendo no fantástico mundo da imaginação, onde as coisas acontecem de uma perspectiva que não envolve estruturas intencionais e aplicações de recursos financeiros. Então, dado a natureza da nossa mensagem e a urgência, nós precisamos nos comprometer. E nós, como membros, precisamos prover-nos. Eu digo prover-nos porque a gente não pode ter o pensamento que está provendo para que outro faça. Nós precisamos nos prover de recursos financeiros para que a gente consiga se espalhar pelo mundo o mais rápido possível. Isso justifica, e aí também já tocamos nesse assunto, o porquê que os nossos dízimos, eles são administrados por uma missão, associação, união, divisão, associação geral. Porque nós cremos que nós precisamos pensar a missão da perspectiva de um todo e não apenas do local. Como nós precisamos nos espalhar, a gente precisa se espalhar como corpo. Nós somos diversos, mas nós precisamos de unidade. Então, o nosso principal recurso, que é o dízimo, nós aplicamos na nossa principal, eu não sei se isso é redundante, prioridade,
que é pregar o evangelho para o mundo inteiro na nossa geração. É por isso, por exemplo, que existe um voto a nível de associação geral, ou seja, para a igreja adventista no mundo inteiro, que dinheiro de dízimos não podem ser usados para reforma. Reforma deve ser feita, e construções de prédios, escolas, etc., com dinheiro de oferta. Mas ainda assim nós não podemos desviar o nosso olhar do foco principal, que é a missão de nos espalharmos pelo mundo. Por isso, as nossas ofertas são distribuídas numa proporção 60-40. Quando uma igreja se estabelece, eu vou pegar o exemplo da nossa igreja central aqui em Alvorada do Norte, Simolândia e Buritinópolis, que são as 3 igrejas organizadas que nós temos. Quando ela se estabelece num lugar e se torna uma igreja organizada, nós entendemos que a gente já avançou naquele território. Ou seja, a gente já se estabeleceu naquele território. Então, em Alvorada do Norte, em Simolândia e em Buritinópolis, nós estamos, de uma perspectiva formal, estabelecidos para conquistar esta geografia. Quando nós ainda estamos em qualidade de grupo, nós entendemos que nós ainda estamos nos estabelecendo. E aquele grupo ainda não tem condições, mas deve caminhar para isso, de se sustentar por meio de suas próprias ofertas, e nem mesmo condição de sozinho realizar a missão naquele lugar. E aqui entra uma importância com relação às igrejas organizadas que rodeiam esses grupos, e especialmente aquela que toma a prerrogativa de ser sede. Os grupos não conseguem pregar o evangelho onde eles estão estabelecidos sozinhos. É nossa missão estabelecermos eles lá. É nosso compromisso. É o compromisso das igrejas já estabelecidas, especialmente da sede. Então percebe a organização da nossa igreja, como é que ela funciona, irmãos? Quando um grupo está caminhando para um estabelecimento, eu posso usar alguns exemplos aqui, por exemplo, Santa Maria tem se fortalecido cada vez mais, e outros grupos aqui do nosso contexto, que a gente já mira o momento em que se tornarão igrejas organizadas. A partir do momento que eles se tornam igrejas organizadas, eles se estabeleceram naquela região. Isso quer dizer que eles conseguem se sustentar de maneira autônoma, e já vem demonstrando isso, por meio de suas ofertas. E não somente isso, eles já conseguem separar uma parte de sua oferta para contribuir para o estabelecimento da igreja em territórios ainda não estabelecidos, é os 40%. Então perceba, queridos, que a nossa estrutura organizacional, administrativa com relação aos recursos, ela tem um foco muito claro, e esse foco está espelhado naturalmente na nossa identidade. Então esse é um motivo para nós sermos fiéis. Só que se a gente não entende esse tipo de coisa, a gente desanima. Pô, pastor, é importante, olha as nossas reformas aqui, Simolândia está fazendo alguma coisa, Buritinópolis está fazendo alguma coisa, Santa Maria está fazendo alguma coisa. Claro que é importante, queridos, a gente quer trocar de banco, a gente quer melhorar, porque a gente está estabelecido aqui, mas ainda a gente não conquistou esse lugar. Então a gente precisa melhorar as nossas dependências, para que a gente tenha cada vez mais força onde nós estamos. Está tudo certo, nós devemos melhorar localmente. Mas isso nunca pode se tornar a prioridade, porque querendo ou não, aqui nós já estamos estabelecidos, e Jesus está para voltar, daqui a pouco a gente está focado em reformar, Jesus volta e tudo isso fica aqui, e aí? E aqui eu vou usar um termo que incomoda, tá bom? Mas é licença didática. Daqui a pouco Jesus não volta, porque em vez de a gente estar conquistando território, a gente está querendo tornar os territórios já conquistados mais confortáveis, e aí fica atrasando o avanço da obra. Querido, o adventista não olha para si mesmo nesse sentido. O adventista olha para a sua missão,
para a sua visão, para onde ele quer chegar. Ele quer ver Jesus voltar. Essa é a nossa visão. E a nossa missão para que isso aconteça é pregar o evangelho no mundo inteiro. Então, queridos, isso aqui precisa fazer bastante sentido para nós, para que a gente tenha liberdade e tranquilidade na nossa fidelidade. Para que a gente saiba responder quando os nossos próprios irmãos nos questionam: olha, mas por que a gente manda e aí... Então a gente precisa ter estas clarezas, para que a gente possa dar as respostas de acordo com a estrutura da igreja. Isso não quer dizer que todos devem concordar. O ser humano é livre e inteligente para pensar, raciocinar, conversar com Deus, buscar caminhos. Está tudo certo, queridos. A gente só não pode fazer da nossa discordância individual um filme de terror para todos que nos rodeiam. A gente pode, inclusive, levar as nossas discordâncias para que elas possam ser analisadas, tá bom? Então esse é um ponto importante. Depois a gente viu a questão da fidelidade no Antigo e no Novo Testamento. E uma terceira resposta que surge aqui do porquê ser fiel é porque somos cristãos. E cristão se compromete com quanto? Com tudo. Então por que eu não seria fiel numa parte? Quando me é solicitado. Lembra dos macedônios? Eles já eram generosos, a gente viu hoje de manhã. Mas quando eles ficaram sabendo das dificuldades de Paulo e dos demais ministros da palavra, esses que eles chamam de santos ali, eles pedem a Paulo a graça de poder contribuir mais com o avanço do evangelho. E queridos, não fosse esse compromisso desses primeiros cristãos que se comprometeram com tudo e não com uma parte, este evangelho não teria chegado até nós. E a mesma questão agora. Se você não se comprometer de corpo e alma e também com seus recursos, a obra avança, mas mais devagar, bem mais devagar. Éramos para estarmos bem mais adiantados, queridos, na nossa missão, pode ter certeza. Mas ainda não estamos e enfrentamos cada vez mais o desafio da falta de comprometimento com a missão. Não estou falando aqui agora apenas dos recursos financeiros, mas também dos recursos humanos. A gente está cada vez mais devagar com relação à pregação do Evangelho, e todos que aqui têm pelo menos aí uns 10 anos de igreja, sabem muito bem do que eu estou falando. A gente sofre com isso, sofre. A gente fica lembrando do passado o tempo inteiro. No passado eu fazia mais, no passado eu avançava mais, no passado eu dava mais estudos, no passado... E a gente está tentando entender como superar este presente que só tem que ficar feliz lembrando do passado, queridos. A gente precisa avançar já, agora. As coisas que a gente fez no passado e que outros fizeram antes de nós, nos trouxeram até aqui. Mas elas não têm condições de nos levar até lá. Para nós irmos até lá, nós temos que ir juntos, fazer juntos. Obreiros se dedicando exclusivamente. Os demais dividindo seu tempo, e eu sei que não é fácil, com o trabalho e as atividades pessoais, ao mesmo tempo que prega o Evangelho. Todos nós, queridos, todos nós. O mundo moderno, ele enfrenta, e religioso, ele enfrenta a crise do obreiro profissional. Cada vez mais nós estamos indo numa direção de que visitar, de que dar estudo bíblico, de que pregar é coisa para obreiro profissional, coisa de quem é pago para isso. Queridos, não avança a obra adventista dessa forma. Por quê? Porque o obreiro de dedicação exclusiva, ele deve estar concentrado em avançar
abrir novos territórios, estabelecer a igreja onde ainda ela não está estabelecida. Uma vez que o obreiro de dedicação exclusiva consegue estabelecer aquela igreja naquele lugar, com um ancianato, diaconato e uma liderança que corresponda a toda aquela necessidade, ele agora está livre para avançar. E aquele lugar já tem liderança suficiente para que ou aquele lugar seja cuidado por ela. Queridos, o ancianato é responsável pelos planos. A conquista do território onde a igreja já está estabelecida. Como nós conquistaremos esse território é competência do ancianato. Por isso são dignos de honra, queridos. Nós temos que respeitá-los. É deles essa competência. Mas para eles colocar esses planos em prática, vai demandar recurso. Como vai demandar recurso, não pode ser eles mesmos os responsáveis por dizer se é possível investir dinheiro naquele plano ou não. Então nós temos tesouraria, a parte do ancianato. Aí a tesouraria vai analisar os planos, vai perceber todas as necessidades gerais da igreja e vai dizer para o ancianato: olha, esse plano aqui é ótimo, maravilhoso, mas o nosso recurso é tal. Então o nosso limite é X. E nós estamos organizados para Y como foco principal. É o tesoureiro que tem que dar essas orientações. Mas tudo isso tem que ser um processo transparente. E como que a gente garante a transparência desse processo? Presidente, tesoureiro, ancião, tesouraria. Como que a gente garante a transparência desse processo de forma que todos possam saber o que está acontecendo? Secretaria. A secretaria é a responsável por registrar todo esse processo de planos e de finanças e de como está a saúde da igreja no quesito finanças, por exemplo. A secretaria é responsável por esses registros. E estes três ainda não são independentes, eles precisam passar seus planos em comissão. E aí a secretaria, mais uma vez, é responsável por essa comissão. Ela registra todas essas coisas em ata. Uma vez registrado, a gente vem aqui para frente, queridos, para expor para toda a igreja, para que a igreja possa concordar ou discordar. E caso a igreja queira saber se tudo que está sendo feito de modo ordenado, se as finanças estão sendo bem aplicadas, o membro tem esse direito. Ele pode chegar no tesoureiro e dizer, vou pegar o exemplo do Watson aqui: Watson, como é que está aí as nossas finanças da igreja, para onde que está indo, como é que está sendo usado? Queridos, todos nós membros temos liberdade. E a secretaria garante essa liberdade por meio de registros. Isso é transparência, queridos. Alguém pode questionar esse tipo de sistema? O que é fácil, difícil, é apresentar um melhor. É um sistema muito bem estruturado, queridos. Muito bem estruturados. Essa situação nos dá mais uma liberdade. E aqui eu queria abrir essa questão para vocês. Eu, como pastor, eu estou falando de escolha de líderes e que nós não podemos escolher líderes que discordam com a igreja com relação a dízimos, ofertas, etc. Isso a gente acaba sabendo, então a gente tem o dever de interferir. Se você como membro, se eu como pastor sei que alguém discorda da orientação bíblica apresentada pela igreja a respeito de dízimos e ofertas, da administração da igreja, eu tenho o dever de comunicar. Lembra quando a gente vota um líder, e aí a gente traz para cá numa primeira leitura e abre uma semana para observações? Pastor, este líder que foi indicado, ele já me apresentou.
que ele discorda completamente da orientação da igreja sobre dízimos e ofertas e não concorda de forma nenhuma com a forma como a igreja se administra. Estou falando de associação, união, divisão, associação geral. Presidente, secretário, tesoureiro, departamentais, pastores, obreiros, dedicação exclusiva. Não concorda com nada disso. Então ele está impedido de ser líder. E é o nosso dever impedir. Porque senão a gente está entregando a igreja nas mãos de alguém que não concorda com a igreja, queridos. Não podemos fazer isso. Mas a situação de nós nos organizarmos dessa forma dá uma liberdade para nós, queridos. E eu vou abrir para vocês, eu falei que iria abrir. Estou aqui há 2 anos, isso vai ficar gravado, não sei se meus líderes não vão me cobrar, mas como assim? Queridos, eu estou aqui há 2 anos, eu não sei quem é dizimista e quem não é. Vou repetir. Eu estou aqui há 2 anos, eu não sei quem é dizimista e quem não é. Eu acompanho diariamente, ou no mínimo 3, 4 vezes por semana, a saúde financeira do nosso distrito e de nossas igrejas, para saber como é que nós estamos, se estamos melhorando ou se estamos piorando. Mas eu não fico entrando nome por nome, tirando um histórico para saber quem é e quem não é. A maneira como nós nos organizamos administrativamente me dá essa liberdade. Pelo menos com o Odson, que é nosso tesoureiro, eu já conversei e ele me falou que ele não tem nenhuma vontade de ficar pesquisando esse tipo de coisa também. Apesar de que o fardo sobre ele é maior, porque ele precisa prestar certos relatórios, então uma vez ou outra, para peso dele e dos nossos tesoureiros, eles precisam entrar nessas questões. Mas ele nunca me trouxe. E nenhum tesoureiro deste distrito jamais me trouxe esse tipo de informação. Nós temos essa liberdade, queridos. De ainda que estejamos atentos, manter um certo distanciamento, para que a gente possa conviver e evitar qualquer tipo de barreira por qualquer tipo de preconceito. Dito isso, queridos, eu quero entrar na segunda questão, de motivos para alguém não ser fiel. A segunda questão, queridos, a pessoa concorda, acredita no princípio sobre dízimos e ofertas ensinados tal qual a igreja ensina, mas ela está vivendo um momento difícil, aquele que eu pontuei antes de entrar nisso, os reveses da vida, mas nós temos que perceber isso de forma muito individual, há quanto tempo isso está acontecendo. Há quanto tempo que a pessoa não consegue contribuir com nada? Há quanto tempo? Ela já esteve desempregada, a igreja já acolheu, ela agora está empregada. Faz quanto tempo que vem acontecendo essa situação? Queridos, aqui não é julgamento, tá bom? O problema, neste caso que eu estou colocando aqui, é real. A pessoa tem dificuldade financeira de fato. Mas se essa dificuldade financeira, ela se alonga por muitos e muitos anos, queridos, essa pessoa está demonstrando que ela precisa de ajuda para se organizar. Essa pessoa está demonstrando que ela não tem organização com as coisas de sua casa. Ela precisa de ajuda. Nós temos que, de alguma forma, caso haja liberdade, ajudar esta pessoa a se organizar. Porque ela pode ser uma pessoa boa de coração, dedicada, que se compromete, disposta a se doar. Mas falta a ela uma característica que é importantíssima para liderar e organizar uma igreja: organização.
como colocaremos para liderar a igreja e organizá-la alguém desorganizado? Queridos, eu sei que é duro, mas é um impedimento. A nossa igreja é séria, queridos. A gente precisa avançar. Para a gente avançar e pregar o evangelho nesta geração, em todo mundo, a gente precisa ser muito bem organizado. Para nós sermos muito bem organizados, nós precisamos de líderes organizados. E este ponto, queridos, da fidelidade, é sim uma demonstração de organização, seja no pouco ou no muito. Se você consegue, querido, separar uma parte dos seus recursos para contribuir com a obra, você consegue fazer muitas outras coisas com o seu dinheiro. Lembra que a gente sempre diz que aquele que é fiel, ele acaba multiplicando seus recursos? Queridos, isso não é mágica, queridos. Isso eu vou colocar aqui uma palavra que eu posso estar até exagerando, é uma questão técnica, queridos. Queridos, se você consegue do seu salário retirar uma parte para doar para a igreja de maneira recorrente, você sabe se organizar financeiramente, óbvio. Claro que sim. E a pessoa que sabe se organizar financeiramente, mesmo no pouco, ela consegue produzir mais. Quantas e quantas pessoas a gente sabe e conhece, ou mesmo nós já vivemos assim, ganhando, não importa se é 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, e estão sempre enrolada. Não é quantidade, queridos, é organização, e fidelidade é um reflexo de organização. Quando você aprende a ser fiel, você aprende a ser organizado com as questões financeiras. Queridos, isso daria certo até se você não fosse um religioso e fosse um camarada que consegue guardar 10% do seu salário na poupança todos os meses. Quem consegue guardar 10% do seu salário na poupança todos os meses? Uma pessoa organizada. E acredite, queridos, tem pessoas ganhando bem pouco que conseguem economizar. Eu não vou dar meu exemplo porque eu não sou um bom exemplo. Eu tive que aprender organização abaixo de pancada. De pancada. Mas eu tenho em casa uma pessoa muito bem organizada, que é a Karine. Karine começou trabalhando na Novo Tempo, ela ganhava R$ 1.500, pagava R$ 500 de aluguel, mais a alimentação dela, mais água, mais luz, e ela guardava R$ 500 por mês, queridos. Você é doido? O nosso primeiro carro foi comprado com dinheiro que ela guardou, ganhando R$ 1.500 por mês. O nosso Sieninha, que nos acompanhou na comportagem, que a gente pagou R$ 24.900. A maior parte disso foi a Karine que pagou, queridos. Ganhando R$ 1.500. Estou falando de organização. E fidelidade nos ajuda a ser organizados, a aprender a sobreviver com pouco, se for o caso. Eu contei a história para vocês nessa manhã, daquela vez que eu passei aquela pindaíba, ganhei R$ 7 para comprar comida, que já tinha acabado tudo, e tirei 70 centavos de dízimos e 30 de oferta. Queridos, eu aprendi a fazer isso desde criança. Você acha que isso não tem um impacto na minha vida? Vou abrir mais uma questão para vocês aqui. Olha, essas coisas que ficam gravadas é difícil. Quando nós recebemos o chamado para cá, a Karine perdeu o emprego dela. E a Karine estava ganhando R$ 4.000, mais o vale alimentação, chegava perto de R$ 5.000. Eu não estou dizendo que foi vinculado a ter vindo para cá, porque ela era home office lá. Mas coincidiu que a gente veio para cá, ficou distante de aeroportos, essas coisas todas. Ela perdeu o emprego dela e está tudo certo, queridos. Nós somos obreiros de dedicação exclusiva. Isso corresponde à minha família também.
Não vou ficar lá, mas meu presidente, meu secretário, pensa aí, me deixa mais perto, a Karine trabalha e não sei o quê. Queridos, a igreja mandou, faz a mala e vai. Karine perdeu o emprego dela, que ela ganhava R$ 4.500, da noite para o dia. A nossa parcela do nosso carro, financiado em 48 vezes, era metade disso. Cara, enquanto ela estava trabalhando, a gente pagava essa parcela e ainda ajudava um teologando ou outro a pagar a sua faculdade. Fazíamos as nossas contas no mês e o nosso gasto maior em vários e vários meses, querido. Foi mais com os de fora do que com a nossa casa. E estava tudo certo, queridos. Até que ela perdeu o emprego. E a gente ficou com 2 anos ainda para pagar carro, que tinha uma parcela que empatava com o meu salário. Como nós iríamos sobreviver? E como nós sobrevivemos até aqui, até terminar de pagar esse carro, queridos? Muita organização. Graças a Deus que eu tenho a Karine para fazer essa parte da organização, porque eu sou um cara meio... Vai me pedindo, vai vindo, eu vou... Rapaz, eu não... Muita organização, queridos. Muita organização. E eu atribuo esta nossa organização para saber sobreviver com pouco, a termos aprendido a separar uma parte do pouco ou do muito para devolver como dízimo e outra parte como oferta. É educação, queridos. Isso é uma coisa que você tem que ensinar para os seus filhos, para que eles possam aprender a se organizar, aprender a economizar e se organizar de tal maneira de retirar uma parte do seu recurso para entregar para coisas que não são diretamente relacionadas a eles, as suas necessidades pessoais. Quando a gente dá dízimo e oferta, queridos, apesar de a gente aproveitar a igreja enquanto um todo, não está diretamente relacionado às nossas necessidades pessoais. Imagina você ser um ser humano que consegue separar regularmente uma quantidade das suas finanças para colocar em uma situação que não está relacionada diretamente com as suas necessidades pessoais. Você vai ser um ser humano organizado. E nós precisamos de líderes organizados, queridos. E esta questão da fidelidade é importantíssima nesse contexto. Mas e aí na prática como isso funciona? Queridos, vou mais uma vez abrir aqui como é que funcionam as coisas, tá bom? Quando nós vamos nomear líderes, nós indicamos a partir de uma comissão de nomeações, que já foi estabelecida aqui em Simolândia e Buritinópolis. Essa comissão de nomeações só é estabelecida em igrejas organizadas, grupos não. Essa comissão de nomeação ora, e quando ela finalmente se reúne, ela começa a deliberar para indicar nomes. Em alguns momentos, para saber quem é dizimista ou não, em relação às suas organizações financeiras, se perguntava ao tesoureiro. Aí o tesoureiro trazia uma listinha de membros que são dizimistas e que não são. Queridos, eu não acho isso confortável para ninguém. Não é confortável para o pastor, não é confortável para o tesoureiro, e eu não acho que apesar de ser um ambiente confidencial e de confiança, eu não acho que é confortável com relação ao membro. Você expõe o membro diante de todos. Queridos, nós não fazemos assim. Porque o camarada, o membro, pode ser uma pessoa fiel, comprometida, mas que está passando por um momento de dificuldade. Ou desorganizado, o que não é igual a ser infiel. O que não é igual a não ser comprometido. A desorganização financeira é uma realidade entre nós, tanto que tem cursos e mais cursos aí tentando ensinar as pessoas a se organizar. Não tem a ver com caráter. Então nós não fazemos assim, queridos.
todos os nomes que a comissão de nomeação indica, eles são levados para frente. O que eu espero como pastor é que o membro indicado, caso ele discorde de dízimos e ofertas, ele tenha coragem de dizer: pastor, eu não posso ser líder, porque eu discordo da maneira como a igreja se organiza. Aí eu volto para a comissão de nomeações e digo: olha, o fulano foi indicado, mas ele declinou. Por quê? Questões pessoais. Não expõe o membro. Questões pessoais. Pronto. Segundo caso, foi indicado. E aquele membro se percebe como alguém, queridos, o membro se percebe como alguém que está vivendo um momento de desorganização. E que esse momento vem sendo persistente. Ele se arrasta por muito tempo. Ele vai ser indicado, eu vou conversar com ele para ver se ele aceita a indicação para a liderança. O que eu espero dele? Fraternalmente, que ele tenha a coragem de me dizer: pastor, antes de liderar a igreja, eu preciso de ajuda para eu me organizar em casa. A gente está sofrendo com finanças, a minha família está sofrendo, a gente está querendo melhorar, eu tenho e percebo que eu posso melhorar, mas eu não tenho conseguido. Então, pastor, eu temo que ao organizar a igreja, eu acabe refletindo essa minha dificuldade que eu estou tendo em casa. Então, pastor, considera isso e me ajuda nessa direção, que assim que eu me organizar, eu com todo amor e com toda a vontade, eu vou aceitar o cargo e dar o meu melhor. Mas nesse momento eu preciso de ajuda. Eu volto para a comissão de nomeações e digo: olha, o fulano que foi indicado, ele pediu para nesse momento não assumir o cargo. Mas pastor, por que? Questões pessoais. E essa resposta é para toda e qualquer resposta que um membro me dê, declinando da indicação que foi feita. Pastor, eu não quero assumir o cargo e a única razão é eu não querer, eu não quero. Eu volto para a comissão e digo: olha, o fulano que foi indicado, ele não quer assumir o cargo, ele pediu para indicar em outro nome. Pastor, por quê? Questões pessoais. Percebe, queridos? A questão é sempre pessoal, para todos, e nunca a exposição do membro, tá? Isso com relação, de forma especial, a este segundo ponto. O camarada concorda, tem o desejo de ser fiel, acredita na igreja e na sua missão, mas no momento está vivendo uma situação difícil com questões de organização. Para este caso, queridos, ele não tem problema nenhum com relação à doutrina, à sua idoneidade como membro. Ele pode colaborar com a igreja como um todo, se envolver em tudo que a igreja faz, não tem problema nenhum. Só não é ideal que durante este período ele assuma a liderança da igreja. Essa é a recomendação, queridos, da nossa igreja para o mundo inteiro. Que a gente tenha cuidado com a escolha e com a nomeação de líderes. E que a gente procure líderes que são fiéis e organizados em sua fidelidade, conforme o que a gente leu no início em 1 Timóteo, capítulo 3. Nossa igreja é uma igreja séria, queridos, e nós devemos ter o compromisso de levar a nossa igreja a sério. Como eu falei para vocês, queridos, essas são questões sensíveis. E dando um testemunho pessoal, eu não sou o camarada mais organizado com as questões financeiras, ainda que eu tenha aprendido fidelidade desde criancinha. Imagina se eu não tivesse aprendido. Eu sou enrolado, queridos. Tanto que hoje eu prefiro nem saber quanto caiu e quanto tem que pagar. Quem organiza isso é a Karine, porque ela é muito melhor do que eu nisso. Muito melhor. Eu sou o camarada que vai comprar isso? Compra. Fulano está precisando de não sei do que? Vai. Mas isso também é uma questão de compromisso espiritual. Chegou na minha mão, pediu, vai receber. Ah, mas vai receber.
Então essa minha forma de ser nos desequilibra financeiramente em casa. E a Karine nos organiza melhor. Isso quer dizer que se Deus não tivesse me dado uma esposa excelente neste caminho, talvez eu teria que chegar e conversar lá com o meu ministerial e dizer, olha, eu sou um camarada meio enrolado com as questões de organização, será que eu sou a melhor pessoa para ser um obreiro de dedicação exclusiva e organizar a igreja? Deus me deu uma contraparte que me ajuda com estas questões, que é a Karine. E eu aconselho a você, membro da igreja, que talvez passe por alguma dificuldade ou outra, a tentar perceber se a solução não está dentro da sua própria casa. Talvez esteja ali e você não está percebendo, por N razões, você não está percebendo. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que venhamos a ter plena consciência, liberdade para vivermos a nossa realidade como igreja, para sermos igreja. Que Deus nos dê a paz.